Bom, nessa aula a gente vai falar sobre superfícies quádricas. Mas o que é isso? Vocês já viram em Gaal que você pode escrever uma equação que representa um plano. Você tem lá a equação do plano em um espaço tridimensional. Normalmente você tem uma coisa do tipo ax mais by mais cz igual a uma constante d. Então isso aqui é uma equação que representa algum plano no espaço tridimensional. A depender das constantes, as constantes A, B, C e D aqui, vai determinar de qual plano que você está falando. E aí a gente vai ver agora um outro tipo de superfície que você tem mais coisas aqui na nossa equação. Então, uma superfície quádrica é o gráfico de uma equação de segundo grau nas três variáveis x, y e z. Então, a forma mais geral dessa equação é dada por ax² mais by² mais cz² mais dx vezes y mais y vezes z mais f x vezes z mais gx mais hy mais iz mais j igual a zero. Nessa equação aqui que eu escrevi da reta, se eu colocar o d para o lado de cá, vou colocar aqui mais d igual a zero. Poderia ser assim também que a gente pode escrever a equação da reta, ou a equação do plano. Então observe que essa parte daqui seria semelhante a essa parte daqui, ó. Você tem aqui uma constante vezes x, constante vezes x, h vezes y, b vezes y, i vezes z, c vezes z, j, d, igual a zero. Então, a gente pode pensar na superfície quadrática como sendo uma extensão da equação do plano, que você adiciona mais termos aqui, né? Você adiciona o x vezes ele mesmo, o x vezes o x vezes o z, o y vezes ele mesmo, o y vezes o z vezes ele mesmo. Então você sai multiplicando as variáveis entre si, mas apenas duas variáveis apenas. Então você vai ter aqui no máximo o produto de no máximo duas variáveis ou uma variável elevada no máximo a 2. Então ao fazer isso aqui você vai obter uma superfície quádrica. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho uma equação onde eu tenho aqui, né, nesse caso, o valor que acompanha o x² aqui, que é o A aqui é igual a 1, o B aqui é igual a 1 sobre 9, o C aqui é igual a 1 sobre 4, aí o J aqui, né, seria menos 1, né, porque eu teria menos 1 aqui igual a 0, e aí o menos 1 passou para cá somando, então o J aqui seria menos 1, e as outras constantes, a constante D, E, F, G, H e I, como aqui não aparecem essas variáveis aqui, essas combinações, então significa que essas constantes aqui são todas iguais a zero nessa equação daqui. E o que acontece? Então eu tenho aqui uma equação que relaciona x, y e z. E aí a pergunta é: quais são os valores de x, y e z que satisfazem essa equação aqui? Ou seja, quais são os valores que eu posso colocar aqui no lugar do x, no lugar do y e no lugar do z, de modo que o que está aqui desse lado fique exatamente igual a 1. E aí você tem um conjunto de pontos x, y, z. Então você vai ter várias combinações de x, y e z que vão satisfazer essa equação. E aí se você pega esses pontos aqui que satisfazem essa equação e você desenha todos eles, que são infinitos, no espaço tridimensional, o conjunto dele vai formar uma figura. E nesse caso dessa equação aqui, a figura é essa daqui, que é tipo um ovo.
Então isso aqui, no caso, a casca dessa figura aqui, né? No caso aqui ele seria oco aqui dentro. Então eu tenho somente uma casca aqui, uma casca. Como se fosse somente a casca do ovo. Você desconsidera a clara e a gema lá dentro. Então você tem somente a casca do ovo aqui. E aí todos os pontos que estão aqui nessa casca são pontos que, se eu colocar a coordenada x, y e z nessa equação, essa equação vai ser verdadeira. Eu vou obter nesse lado daqui exatamente o valor 1. Então isso aqui é uma forma gráfica de representar essa equação daqui. Aqui eu tenho uma outra equação aqui, né, que aí aqui eu posso, se eu quisesse reescrever aqui, né, eu teria 4x² mais y² menos z igual a 0, né? Então, novamente aqui eu tenho várias daquelas constantes lá vai ser iguais a 0. Aí só a constante que acompanha o x², o y² e o z, que é diferente de 0 aqui nesse caso. E aí nesse caso daqui, o conjunto de todos os pontos que satisfazem essa equação forma essa superfície aqui, ó. Então é como se fosse um copo aqui com esse fundo arredondado. Então imagina, isso aqui dentro é oco. Você poderia encher isso aqui de suco, ó, de suco e beber. E aí os pontos que satisfazem essa equação aqui é somente a casca. Aqui, apesar de ter sido desenhado limitado aqui, mas isso aqui na verdade ele iria crescer para sempre. É que nem quando eu desenho vou desenhar uma parábola, né? Eu tenho lá uma equação do segundo grau, por exemplo, x² menos 1, por exemplo. Então eu tenho aqui 1 aqui, e aí eu pego e desenho, tipo assim, o gráfico dessa equação vão ser... Eu tenho aqui, na verdade, y igual a x² menos 1. Então, todos os pares x e y que satisfazem essa equação, eu desenho aqui no plano xy, e aí o conjunto de todos esses pontos, que são infinitos, vai formar uma parábola. Mas aí quando eu desenho uma parábola, né, eu desenho ela cortada aqui, né? Mas assim, isso não significa que ela acaba aqui. Ela vai se estender para todo sempre aqui, ela vai subir para todo sempre aqui, sem limite. Então a mesma coisa nesse caso daqui, né? Esse aqui seria um copo de tamanho infinito aqui, que ele iria se estender para sempre aqui. Só que para poder a gente visualizar, né, a gente desenha somente um pedaço dele. Aqui eu tenho uma outra equação desse tipo, que é uma equação quádrica. Z igual a y² menos x². Isso aqui vai dar essa figura daqui, ó. É como se fosse uma sela de um cavalo, ó, que você pode passar a sua perna pro lado de cá. E aí você senta aqui, né? Sou muito bom de desenho não, mas aí você conseguiu visualizar. Aí a minha perna, outra perna vai pro lado de lá. Então isso aqui é como se fosse uma cela. Então isso aqui vai ser a superfície do tipo que descreve essa equação aqui. Ou seja, todos os pontos x, y, z que satisfazem essa equação vão ser os pontos que formam essa figura daqui. Então se eu pegar qualquer pontinho desse daqui em cima dessa superfície, por exemplo, pegar um pontinho aqui, aí ele vai ter uma coordenada x, y, z. Aí se eu pegar esse x, y, z desse pontinho aqui que está na cela e eu colocar nessa equação, eu vou obter uma igualdade verdadeira. Agora se eu pegar um ponto que está aqui fora e de coordenadas, sei lá, de coordenadas A, B, C, e aí eu pegar esse A, B, C aqui e colocar no lugar do x, y, z. Então, como esse ponto aqui está fora da cela, na hora que eu substituir isso aqui, eu vou obter uma coisa inválida. Por exemplo, deixa eu pegar um ponto aqui, ó. Deixa eu pegar o ponto, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um ponto aqui. O ponto x igual a 0, y igual a 0
e z igual a 1, por exemplo. Bora ver se ele satisfaz essa equação. Se eu colocar aqui no lugar do z, eu vou ter 1. E no lugar do y eu vou ter 0 ao quadrado, que vai dar 0. No lugar do x eu vou ter 0 ao quadrado, que vai dar 0. Então eu vou ficar com 1 igual a 0. E isso é falso, né? Concorda? Então isso significa que esse ponto aqui, de fato, não satisfaz, não pertence ao gráfico dessa equação daqui. De fato, né, eu peguei ele aqui fora da minha célula. Agora, se eu pegar, por exemplo... Deixa eu pensar aqui. Se eu pegar y igual a 3, por exemplo, sei lá, digamos que eu tenha... Digamos que eu tenha y igual a 3 aqui. Digamos que eu tenha x igual a 2 e z igual a 5. Aí, sei lá, digamos que eu tenho um ponto aqui, assim, mais ou menos. Esse ponto aqui de coordenada x igual a 2, y igual a 3 e z igual a 5. Bora ver se ele satisfaz essa equação. Então eu teria que z igual a 5, y ao quadrado seria 9, menos x ao quadrado seria 4. Então, de fato, essa igualdade é verdadeira, concorda? Então, de fato, né, eu peguei um ponto que pertencia a essa figura daqui. Então, você observa que os pontos, qualquer ponto que eu pegar pertence a essa figura, e ele vai satisfazer essa equação. Agora, se eu pegar um ponto que está fora dessa figura aqui, ele não vai satisfazer essa equação daqui. E aqui eu tenho uma outra equação. X quadrado sobre 4 mais y quadrado menos z quadrado sobre 4 igual a 1. E aí, os pontos que satisfazem essa equação aqui, ele forma essa figura daqui, ó. Você já precisa aí já? Você é a Laura, né? Tá, beleza. De nada. Então você vê que assim, né, depender da equação aqui, né, você vai ter formatos diferentes, né, figuras diferentes, né, tipo assim, e como é que você consegue saber? Então assim, no geral você tem uma expressão bem geral aqui para nossa superfície quádrica. Mas aqui, né, eu posso ter alguns valores desses aqui, pode ser iguais a 0, né, que vai simplificar um pouco as coisas, e a depender da situação, eu posso ter figuras totalmente diferentes, né, posso ter uma figura assim, posso ter uma figura assim, posso ter uma figura assim, posso ter uma figura assim. E aí, como é que eu faço para poder identificar, né, qual dessas figuras que vai ser, né? E aí eu tenho alguns casos assim bem famosos, bem específicos, que é o seguinte, ó. Se eu tenho aqui, né, eu tenho, observe que eu tenho aqui x quadrado, y quadrado e z quadrado aqui. E aqui, né, eu tenho dividindo esses valores aqui por uma constante. E essas constantes aqui, né, como eu estou com elas elevado ao quadrado, vocês conseguem enxergar bem aí? Essas constantes aqui, como eu estou elevado ao quadrado, vai ser tudo positivo. Então eu tenho aqui o x quadrado, y quadrado, z quadrado, tudo com coeficientes positivos, igual a uma coisa positiva, igual a 1 aqui. Então, quando eu tenho uma equação desse tipo daqui, a superfície que representa essa equação aqui, o gráfico dessa equação, ela vai ser chamada de elipsoide, que vai ser, a depender, né, você pode ter uma coisa mais oval, pode ter uma coisa mais esférica. Por exemplo, se você pegar o A igual a B igual a C, você pegar assim o A, B e C, todo mundo igual, isso aqui vai dar uma esfera. Beleza. Aí agora aqui eu tenho, você vê que aqui eu tenho uma constante aqui, né?
Mas nesse caso daqui, eu não tenho uma constante no meio aqui. Eu tenho somente o z quadrado, o x quadrado e o y quadrado. Só que aqui, né, o z quadrado, ele está no lado oposto do x quadrado e do y quadrado. E todos eles estão com valores positivos. Então, fazer essa modificação aqui, em vez de obter uma figura assim, eu vou obter um cone. Então, eu vou obter, na verdade, dois cones. Eu vou ter um cone para cima e um cone para baixo. Agora, se eu tiver... Então, olha só. Agora, em vez de eu ter isso aqui, eu vou ter algo bem parecido, só que, no caso aqui, o z, ele não vai estar elevado ao quadrado. E aqui, esse c aqui, né, pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, aqui eu tenho um z que pode ter o coeficiente tanto positivo quanto negativo. Então, isso aqui é parecido com isso aqui, só que o z não está ao quadrado e o c aqui também não está ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar um paraboloide elíptico, que vai ser uma figura desse daqui, que é tipo um copo aqui com fundo arredondado, que é parecido com esse que a gente obteve aqui, ó. Esse daqui. Beleza. Agora, esse de cá é o seguinte. O de cá é parecido com esse daqui, só que no z quadrado aqui, em vez de eu ter o sinal de mais, eu vou ter o sinal de menos. Então, ao mudar o sinal, eu vou mudar dessa figura para essa figura daqui, que é um pouco parecido com o cone, só que ele é um pouco mais largo aqui, ó. Ele é mais largo e ele faz uma curva, ele é um pouco arredondado, porque o cone, ele desce reto, ele desce reto aqui, ó. Agora daqui não, daqui ele desce de forma curva. E aqui ele não, e aqui ele tem uma cintura mais larga. Beleza. Agora, considerando esse caso aqui, né? Aí se eu faço a variação trocando esse sinal aqui para menos, em vez de ter o paraboloide elíptico, eu vou ter um paraboloide hiperbólico. Então eu vou ter uma coisa assim. Isso aqui também é chamado de cela, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. E no caso de que eu pego essa equação daqui e eu mudo o sinal tanto do x quadrado quanto do y quadrado, aí eu vou ter o hiperboloide de duas folhas. Então eu vou ter uma coisa assim, uma coisa assim. E assim, ó, eu já falo para vocês que vocês não precisam decorar esses nomes, porque eu mesmo não tenho ele decorado, eu não gravei esses nomes aqui. Então, não é necessário você decorar isso aqui. Beleza. Então agora eu tenho uma equação aqui e vou tentar identificar com qual das equações daqui de cima isso aqui se parece. Olha só, eu consigo escrever isso aqui como sendo... posso escrever como sendo 4x quadrado... Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou deixar a constante em um único lado da equação. Então, vou ficar aqui, vou ficar com 4x quadrado menos y quadrado mais 2z quadrado igual a menos 4. Só que eu quero que aqui fique igual a 1. Porque você vê que quando aparece uma constante aqui, né? A constante sempre é 1 que aparece. Então, para poder fazer isso, eu vou dividir a equação inteira por menos 4. Então, ao dividir a equação por menos 4, eu vou obter menos... Então, eu vou colocar assim, menos x quadrado mais y quadrado sobre 4 menos z quadrado sobre 2 igual a 1. Então, deixa eu tentar escrever aqui de outra forma. Vou botar assim, vou botar menos x quadrado
menos z quadrado mais y quadrado igual a 1. Beleza, vamos tentar ver se a gente acha alguma coisa. Ah, tá, faltou coisa aqui, né? Menos z quadrado sobre 2 e y quadrado sobre 4. Vamos tentar ver o que isso aqui se parece nas nossas possibilidades. Bom, primeiro, né, eu tenho todo mundo elevado ao quadrado, né? E eu tenho duas das variáveis. Tem um sinal negativo e outro sinal positivo. Então, ó, parece com isso aqui, não parece? Eu tenho duas variáveis aqui com sinal negativo, uma variável com sinal positivo igual a 1. Só que o que acontece é que aqui eu tenho que as variáveis com sinais negativos é o x quadrado e o y quadrado. E aqui eu tenho o x quadrado e o z quadrado. Mas não tem problema, você ainda vai ter uma figura desse tipo daqui. Ó. O que acontece é que, nesse caso daqui, o y quadrado está fazendo papel do z. Ah, e outra coisa. Quem vai ser aqui o a ao quadrado, o b ao quadrado e o c quadrado? Aqui no caso você tem que... esse daqui, né? Você teria... Isso aqui tá igual, tá sobre 1. Vou botar assim, sobre 1 ao quadrado. Esse 2 aqui é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado. E aqui é 2 ao quadrado. Então aqui seria como se o A, B e C fosse 1, raiz de 2 e 2. Mas como eu falei, né? Tipo, aqui agora você tem uma coisa diferente, né? Que o y quadrado aqui está fazendo o papel do z quadrado, que é o que tem o sinal positivo. Então o que acontece? Observe que quando você tem aqui, né, o z quadrado aqui, né, positivo e os outros negativos, você vai ter uma coisa desse tipo daqui. E observe que ele está meio que aqui, né, ao longo do centrado aqui no eixo z. Então, ó, se eu trocar o y pelo z aqui, o que vai acontecer é que eu vou ter uma coisa parecida, só que ao longo do eixo y. Então, provavelmente eu vou ter uma coisa assim, aqui assim, e uma coisa aqui. Deixa eu tentar desenhar isso aqui. Então, eu vou ter aqui o x e y, z. Então, provavelmente eu vou ter uma coisa aqui assim. E vou ter uma coisa aqui assim. Bom, acho que deu para entender, entendeu? Que aí... Então, assim, eu só troquei aqui, né? Em vez de eu fazer uma coisa aqui centrada no eixo Z, eu fiz aqui no eixo Y, já que eu troquei o Z e o Y de lugar. Então, eu tenho aqui agora ao longo do eixo Y. Beleza. Agora vamos... Então isso aqui, né? Essa equação aqui, ela é uma hiperboloide de duas folhas. Agora vamos ver essa outra aqui. Essa outra aqui... classifica a superfície quadrática. Eu tenho aqui o... E olha só, sempre quando você tem aqui, né, que se tem o x quadrado, você tem aqui o x aqui também, eu vou tentar completar os quadrados. Então, assim, ó, olha só. Eu tenho x quadrado menos 6x. Eu vou... Deixa eu pensar aqui. Mais 9 menos 9. Então, isso aqui vai ser igual a
x menos 3 elevado ao quadrado, né? Que aí o quadrado do primeiro está aqui, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, está aqui, mais o quadrado do segundo está aqui. E aí, como eu somei 9, eu tive que subtrair 9 para poder continuar igual. Então, esse x² menos 6x é igual a x menos 3 ao quadrado menos 9. E a mesma coisa que eu vou fazer com, deixa eu ver, o y. O y não vou mexer com ele, não. Então, olha só. Então, eu vou ter aqui, a minha equação vai ser x menos 3 ao quadrado mais 2z ao quadrado. Ah, tá, espera aí, x menos 3, eu tenho que colocar isso aqui, né? Menos 9. Menos 9 mais 2z quadrado menos 6x menos y. Quer dizer, não, o 6x já foi embora, né? Que o 6x, ele foi incluso aqui. Então, mais 2z quadrado menos y mais 10 igual a 0. E aí eu posso simplificar isso aqui, né? Então eu vou obter que x menos 3 ao quadrado. Aí, ó, o menos 9 com 10 aqui é igual a 1. Então eu vou botar aqui mais 2z quadrado menos y mais 1 igual a 0. Ok. Então tá, mas assim, você fala assim, mas tem um 3 aqui e tal, eu não tenho nenhuma equação lá que aparecia isso aí. Mas o que acontece? O que acontece se eu pegasse, por exemplo, essa equação daqui e eu colocasse, por exemplo, x menos 1, por exemplo, ao quadrado sobre a quadrado, mais y ao quadrado sobre b quadrado, mais z quadrado sobre c quadrado igual a 1. Se eu fizesse isso aqui, eu estaria simplesmente deslocando a minha superfície ao longo do eixo x. Aqui, no caso, eu teria, deixa eu pensar aqui, eu estaria me deslocando no x uma unidade na direção do eixo x. Eu pegaria essa figura aqui e eu deslocaria aqui na direção do eixo x. Então, ao colocar coisa desse tipo aqui, né, ao fazer, eu tenho um x quadrado. Se eu faço x menos 1 ao quadrado, eu vou continuar com a mesma elipsoide, só que transladada aqui ao longo do eixo x, ou do z, ou do y, a depender se isso aqui foi colocado no x, eu poderia colocar também aqui y menos 3 ao quadrado. Isso aqui significaria deslocar isso aqui 3 unidades ao longo do eixo y, e assim por diante. Então eu posso ter coisa desse tipo daqui, e ainda assim eu vou ter figuras com esse mesmo formato aqui, só que em vez de estar aqui centrada aqui na origem, ela vai estar sendo deslocada em direções a depender do valor de x, y e z, do valor que está, se eu estou fazendo essa subtração aqui no x, no y, etc. Então, beleza. Então, eu tenho isso aqui. Então, eu tenho x menos 3 ao quadrado mais 2z ao quadrado. E aí eu posso escrever isso aqui como sendo menos, eu vou botar aqui y menos 1 igual a 0. Então eu só botei o menos aqui em evidência, né? Então se eu fizer a distributiva de novo aqui, o menos com mais vai dar menos y, o menos com menos vai dar mais 1. Então eu só reescrevi aqui de outra forma. Então aqui nesse caso eu estaria fazendo um deslocamento de 3 unidades positivas, né, ao longo do eixo x, e um deslocamento de 1 unidade positiva ao longo do eixo y. Então, voltando lá para o nosso caso, para os nossos modelos, então a gente já vê, né, que a gente descartou descartamos esse e esse. Agora falta decidir se é esse ou se é esse. Então, olha só. Eu tenho que os que tá ao quadrado, ele tem o mesmo sinal. Eu posso escrever isso aqui como sendo x menos 3 ao quadrado
mais 2z ao quadrado igual a... E aí aqui tá o sinal de menos, então passa para o outro lado com o sinal de mais. Então vai ficar y menos 1 do outro lado. Então, olha só. Então, aqui você tem a soma, né, de dois quadrados igual a variável do outro lado. Então, mas assim, observe novamente, né, que aqui, né, você tem que... O que está ao quadrado é o x e o z. E aqui o que está ao quadrado é o x e o y. Mas isso não tem problema. Porque, olha só. Se quando o que está ao quadrado é o x e o y... Então, esse paraboloide aqui, né, ele é desenhado... ele é desenhado ao longo do... Tipo assim, centrado no eixo Z. Então, tem o eixo Z aqui no meio. Então, se agora eu troquei de lugar, né? Eu troquei o Z de lugar com Y. Então, em vez de eu desenhar agora ele centrado no eixo Z, eu vou desenhar ele centrado no eixo Y. Então, ele vai estar para cá. Então, por exemplo, a princípio, né, se eu tivesse uma coisa do tipo... Se eu tivesse, por exemplo, x ao quadrado mais 2z ao quadrado igual a y, eu teria uma coisa assim, ó. Então, em vez de eu ter ele para cima aqui ao longo do eixo Z, eu vou ter ele ao longo do eixo Y, já que eu troquei o Z e o Y de lugar aqui. Mas, na verdade, aqui eu tenho... Ele vai estar mais gordinho. Tipo assim, isso aqui não vai ser circular, não. Vai ser... Como eu tenho um 2 aqui, deixa eu pensar aqui, ele vai ser... Ele vai ser, na verdade... Uma coisa mais assim... Mas enfim, deu para entender mais ou menos aí. Agora, só que assim, né? Isso aqui seria para essa equação aqui. Só que eu estou deslocando na direção do eixo Y uma unidade. Então, isso significa que... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Então, eu tenho que pegar isso aqui e deslocar. Espera aí. Tem que pegar isso aqui e deslocar uma unidade na direção do eixo Y, por conta desse 1 daqui. Então, eu vou ter aqui o Y igual a 1. E, além disso, eu tenho que deslocar 3 unidades ao longo do eixo X. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui 1, 2, 3... Aí eu vou pegar isso aqui e deslocar
ter que deslocar 1, 2, 3 unidades ao longo do eixo X. Aí ficaria mais ou menos aqui assim. Então seria isso. Então você tem que pegar esses macetezinhos aí. Quando você estiver subtraindo valores de alguma das variáveis, então você tem que fazer esse deslocamento. Se eu tivesse, por exemplo, mais 3 aqui, aí eu teria que deslocar ele na direção do sentido negativo do eixo X. Então aqui é o sentido positivo do eixo X, então eu teria que deslocar ele para cá. Aqui ele ficaria uma coisa mais ou menos aqui assim. Mas aí como aqui é tudo menos, né? Como eu não é mais e sim menos, então eu desloco no sentido positivo do eixo X, no sentido positivo do eixo Y. Então isso aqui seria um esboço do gráfico dessa superfície daqui.